Vamos à resolução da questão número 4 da prova da ESA do ano 2021. A prova que estamos resolvendo é a prova do tipo A. O enunciado diz o seguinte: assinale a alternativa cujo gráfico representa a função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Ok? Então, o enunciado diz o seguinte, que é dada a função exponencial definida pela lei f de x igual a 2 elevado a x, e ele quer que indique a alternativa que contém o gráfico daquela função, tá certo? Isso é uma questão muito simples, basta que você tenha o conhecimento de como é que é o gráfico da função exponencial, que você marca a alternativa automaticamente, certo? Não precisa nem fazer conta. Mas antes de resolver a questão propriamente dita, vamos fazer a teoria que está por trás da questão, tá certo? Então, como o enunciado menciona, ele fala de uma função exponencial, em particular a função definida por f de x igual a 2 elevado a x. Mas aí vamos falar um pouco da definição da função exponencial e mostrar como é que é o gráfico dessa função. Aí então a gente vai marcar a alternativa lá no enunciado, ok? Então, para definir a função exponencial, primeiro, chamando de f, ela é uma função que vai dos reais nos reais, isto é, eu estou dizendo com essa notação que o nome da função é f e que ela é uma função de domínio real e contra domínio real, certo? Ela está definida, a função exponencial, ela está definida para todos os números reais. E aí ela faz o quê? Ela pega um elemento aqui no domínio e manda esse elemento num certo A elevado a x. Esse A ele é um número real, só que ele não pode ser qualquer valor real, certo? Quando eu escrever a lei da função, eu digo que restrição A deve ter. Então, a lei dessa função vai ser a equação f de x igual a elevado a x. E esse A, como eu disse, ele é um número real, só que ele é um número real maior do que zero, isto é, ele é estritamente positivo, porém ele é diferente de 1, ok? Então, a base da função exponencial, tá certo? Tem que ser um número real nesse intervalo, isto é, ele tem que ser um número real positivo e diferente de 1. Aí entendam que se é positivo e diferente de 1, das duas uma, ou A está entre o 0 e o 1, ou A está depois do 1, isto é, maior do que 1, certo? Então, uma vez que a exponencial se define dessa maneira, né, agora eu vou mostrar como é que, baseado no valor da base, ou seja, no valor do A, como é que fica o gráfico da função exponencial. Então a gente vai dividir isso em dois casos, certo? A gente viu lá que ela tem como lei a equação f de x igual a elevado a x e viu que o A é um número real maior do que zero e diferente de 1. Então, se o A é maior que zero e diferente de 1, a gente pode abrir isso aqui em dois casos. O primeiro caso, a gente supõe que o A ele é maior do que 1. E o segundo caso, a gente vai supor que o A ele é maior do que 0 e menor do que 1. Ou seja, como eu disse antes, ou o A está entre o 0 e o 1, ou o A está depois do 1. O detalhe é que quando o A ele é maior que 1, a função exponencial ela é crescente. Então, o gráfico, nesse caso, quando a base é maior do que 1, ele vai ficar da seguinte forma. Observe que como a base da potência é um número positivo e eu estou nos reais, então a imagem dessa função vai ser toda positiva. Então, aqui o eixo x, o eixo y. E quando A é maior que 1, a exponencial, a curva chamada exponencial, assume essa forma aqui.
ok? Então, esse é o gráfico da função exponencial quando a base é maior que 1. Aí observe que quando o expoente for zero, vai ficar a elevado a zero, e a elevado a zero é igual a 1, tá certo? Então, aqui é a origem, e esse valor aqui onde o gráfico toca é igual a 1. É claro que vai passar no 1 se for a função original, né? Se eu adiciono qualquer coisa na imagem, o gráfico pode subir ou descer, ok? E o segundo caso é quando o A está entre o 0 e o 1. Aí nesse caso aqui a função exponencial ela é decrescente. Aí vamos ver como é que vai ficar a curva que representa essa função. Então desenhando aqui os eixos cartesianos. O eixo Y é o eixo vertical, o eixo X o horizontal, e aqui a gente tem a origem. Aí, a exponencial decrescente, ela assume a seguinte forma. A tendência aqui é ela encostar no eixo X, certo? Mas isso não vai ocorrer, ela sempre decresce. A tendência é que a imagem chegue no zero, tá? Mas nunca chega, só tende a zero. E como eu disse no caso anterior, né, se o x for zero, a elevado a zero vai dar igual a 1. Ok? Então, aí você vai olhar lá na base, em relação à questão agora, você vai olhar a base da exponencial que foi dada lá no enunciado. Se a base for um número maior do que 1, o gráfico vai ter essa forma aqui. Se a base for um número entre 0 e 1, o gráfico tem esta forma aqui, ok? Então vamos à resolução da questão propriamente dita. Então a exponencial que aparecia no enunciado era essa, definida por f de x igual a 2 elevado a x. Aí você nota que a base é 2, portanto maior do que 1. E aí a função vai ser crescente, né? Vai ser o caso 1 que eu acabei de mostrar. Então, desenhando aqui os eixos coordenados, a gente tem aqui o eixo Y e o eixo X. Aí traçando a curva chamada de exponencial crescente, pois a base é maior do que 1, a gente teria uma curva mais ou menos assim, ok? E aí é claro que quando o x é igual a zero, se você troca o x por zero, fica 2 elevado a zero, que é 1. E aí ele corta, a curva vai cortar o eixo y no 1. Então a gente só tem que procurar lá nas alternativas do enunciado, certo? Qual gráfico mais se parece com essa curva que eu acabo de indicar, ok? Então voltando lá no enunciado, a gente tem aqui os gráficos, tá certo? Alguns são retas, outros são união de semi-retas. Aqui aparentemente um gráfico de função trigonométrica, aqui uma parábola. Isso aqui é gráfico da função afim. Isso aqui é aparentemente gráfico da função modular. Então o único que mais se parece com o gráfico exponencial é o gráfico da letra A, certo? Portanto, letra A vai ser a alternativa correta da questão.